Boa noite, Maria das Graças. Boa noite também, Silvano Braga. Boa noite, Lídia. Olá, Adriana Dantas. Boa noite. Boa noite também, Joana Bandeira. Paulo Henrique Bueno e Tuca. Boa noite para vocês. Boa noite, Marilza Abreu. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos amigos e companheiros. Boa noite, Oneida Alves. Boa noite também aqui para a Lourdinha e para o Camilo. Boa noite, Gessiane Vieira. Boa noite também, Andréia Dantas. Boa noite, Lourdinha, Camilo, Eduarda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Ana Cristina Barbosa, boa noite. Seja também muito bem-vinda. Boa noite também, Lourdes. Olá, Marina Pereira, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Valério. Carmen Inês, boa noite. Senhor Antônio Pazotto, Isabel, boa noite também para vocês. Boa noite, Renato Leite. Senti sua falta, Renato, ontem. Tem algumas pessoas que a gente fala assim, poxa, eu não cumprimentei. Às vezes eu só esqueci de cumprimentá-lo, tá? Mas boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Marinha, boa noite também, Natália, Adriana Alvarenga. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Rosana Marques, boa noite. Boa noite também, Daniele Diamantino. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Leopoldina, boa noite também, Michele e Gabriel. Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Boa noite aqui, Jossanã. Boa noite também, Selma e Dinho. Boa noite, Mariene Santos. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Olá, Wagner. Muita paz, alegria e harmonia, Wagner, para você e toda a família, como sempre. Olhando aqui a nossa hora, para nós já iniciarmos as nossas reflexões. Uma boa noite aqui também, sempre para todos aqueles que assistirão depois, que surgirão aqui numa outra oportunidade ou durante a nossa live. Às vezes a gente esquece de cumprimentar. Olá, Marcelo Machado, boa noite também para você. Vamos então agora, meus queridos companheiros, fazemos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Boa noite, Regina. Boa noite também, Elaine, Aninha e Adriano. Que nós possamos, nesse instante, então, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Sim, que nós possamos e consigamos captar as energias deste Mestre incomparável. Que a alegria de estarmos aqui reunidos possa produzir as energias e os fluidos necessários para a nossa proteção, para a higienização do nosso ambiente doméstico, para a higienização do nosso local de trabalho, e para que as nossas energias e vibrações, unidas às energias e vibrações da própria espiritualidade, possam também serem direcionadas aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aqueles que se dizem ou se reconhecem como os nossos inimigos, e de modo muito especial a todos aqueles que os seus nomes encontram-se gravados aqui no caderno de intenções desta equipe, deste grupo que se formou neste período. Que a espiritualidade leve a cada um desses nossos irmãos todo o nosso desejo de muita paz, de muito equilíbrio, de fé, principalmente em Deus e nas suas leis. Que de alegria se encha o nosso coração, meus queridos companheiros, por estarmos aqui juntos.
e que a mente esteja aberta para que as informações que forem direcionadas a cada um de nós durante esta noite e este período encontrem eco na nossa mente e que, assimilando todas essas lições, consigamos aprender com estes espíritos e colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Muita alegria, muita paz realmente para todos. Olá, Célia. Amanda Lavez, boa noite, seja muito bem-vinda. Andréia Vieira, Arlete Naves, boa noite também, Rosilene, Osmane e Diego. Olá, Luísa Nalim, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite. Boa noite, Leívia, que receba aí as nossas energias, Leívia. Joana Camargo, boa noite. Boa noite também, Rosângela, Mariângela, boa noite para todos vocês. Gente, vamos então dar sequência aqui à nossa leitura e estudo. Olá, Érica, seja bem-vinda. Hoje é dia de nós, lembrarmos ou fazemos a leitura e estudo daquilo que consta no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Sempre gosto de lembrar a segunda parte do título, tá? Porque muitos se esquecem. Ou a justiça, céu e o inferno estão exatamente vinculados à justiça divina. Só que é uma justiça divina que nós estamos aprendendo aí alguns princípios, sobretudo através de mensagens que os Espíritos nos trouxeram, nos ajudando a entender a sequência da nossa própria vida material. Nós estamos identificando neste último capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, as expiações terrestres, ou seja, aquilo que determinados seres, determinados espíritos passaram, as suas provas e as suas expiações, de acordo exatamente com a sua última existência. E aí eles, retornando à pátria espiritual, relatam para nós. Sobretudo nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui relato de pessoas que precisavam mendigar nesta última existência. Nós vimos o nosso encontro passado, nós vimos também o daquela criança doente no hospital, e hoje nós vamos ver também, mais uma vez, o caso da Juliene Marie, uma mendiga. Boa noite, Marina Paula, boa noite também, Rita Caparelli e sua netinha, sejam bem-vindas. Gente, Juliene Marie era exatamente uma senhora, aí já é uma senhora, eles não tratam aqui qual que era a sua idade, mas ela já era uma senhora, era pobre, tá? E enferma. Ela tinha aquelas enfermidades que as pessoas normalmente que ficam na rua têm. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite, sejam bem-vindas. E ela vivia nas ruas esmolando e, claro, ela conseguia, sobreviver com a caridade alheia. Num dia, ela caiu num lago que existia ali, exatamente nessa comuna de Villarte. E ela caiu neste lago, foi resgatada por um dos moradores, tá? E guardem bem, porque este morador que a resgatou é alguém muito querido para ela, porque ele já estava acostumado com ela, ele a auxiliava em diversas oportunidades e ela também se afeiçoara a ele, Adaí, boa noite, seja bem-vinda. Então, ela caiu nesse lago e ele foi lá, socorreu-a, levou para a casa dela, cuidou dela, porém, alguns dias depois, ela veio a desencarnar. E, exatamente pela situação e por ter caído no lago, algumas pessoas chegaram a comentar que ela tentou o suicídio, que ela estava tentando praticar o suicídio, tá? Vejam o que a língua alheia, o que a sociedade fala, e infelizmente muitas das vezes sem pesquisar a verdade e acaba falando. Mas especificamente neste caso, não houve uma influência direta no espírito e logo nós vamos ver e entender por quê.
No dia que ela veio a falecer, justamente essa pessoa que a salvara, que nós não temos também o nome, mas já adianto-vos que era alguém que era espírita e tinha uma mediunidade também ostensiva. Sim, ele conseguia perceber um pouco mais e acima da média do que algumas pessoas percebiam. E no dia do falecimento dessa senhora, a quem ele se afeiçoara e que também tinha por ele alguma afeição, ele sentiu ali na sua casa, sabe quando a gente está ali, de repente a gente sente uma espécie de arrepio, parece que alguém passou perto de nós, parece que alguém tocou ali no nosso braço, né, Reinaldo, seja muito bem-vindo. Ele sentiu isso lá na sua casa. Só que, como ele já estava acostumado, médium, e ele sabia que isso acontecia, ele não deu muita importância daquilo. Quando ele ficou sabendo da morte de Juliene, porque como nós dissemos, ele a socorreu e ela ainda sobreviveu alguns dias, veio a falecer depois. E ocorreu-lhe o pensamento de que ela poderia ter vindo visitá-lo. E aí, é claro, médium, espírita, ele logo já falou, ou um amigo, um amigo chegou e falou para ele: olha, por que você lá no Casa Espírita não evoca o espírito para você exatamente conversar com ela, para saber se foi ela realmente quem se aproximou de você e principalmente, se ela estiver precisando de ajuda, se ela estiver precisando de orientação. E aí ele pensou: olha, realmente, nós estamos aqui exatamente com esse objetivo, com essa finalidade. Provavelmente ela esteja precisando exatamente de oração, ela pode estar precisando de uma orientação e acolheu a ideia do amigo. Boa noite, Gustavo Duarte, boa noite também Marcileia, Guilherme e Luciano. Só que, gente, era comum, e a gente já tem percebido muito aqui nesses nossos encontros, que os médiuns não acatavam ou não evocavam espíritos à torta e à direita. Não, eles pediam sempre permissão e principalmente eles ouviam os guias protetores da equipe ou os seus próprios, dos médiuns, sobre a possibilidade daquela evocação. E aí, é claro, ele foi tirar opinião com o guia protetor e o guia protetor falou: não, vocês podem sim evocá-la e ela vai ficar muito feliz com a evocação que vocês farão. Embora, olha para vocês verem que interessante, embora o favor que vocês estão propondo em rezar por ela, em orientá-la e ajudá-la, vai ser desnecessário. Olha para vocês verem, o próprio guia que estava ali orientando-os, seu Luiz Alberto, boa noite também, Cláudia Fernandes. O guia que estava orientando falou para eles: olha, vocês estão querendo exatamente ouvi-la e para ajudá-la, só que é desnecessário, ela não está precisando de ajuda não, tá? Por quê? Porque ela está feliz e completamente dedicada àqueles que se preocupavam com ela. Veja, ela já desencarnara há poucos dias, ela já estava numa situação feliz e ela já estava ali se preocupando com todo mundo que tinha um carinho especial por ela. Filomena, boa noite também a todos os compartilhamentos da Marcileia. Ela estava feliz e ela já se preocupava e ela estava direcionando a eles as suas energias e vibrações. Então, você está preocupado? Eu acho que você tem que preocupar mais contigo, Como se o Espírito falasse para ele: preocupa mais contigo, deixa ela porque ela está bem, tá? Mas, ótimo, ela vai ficar muito feliz com a evocação. Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. As nossas orações, sim. Wagner, para o Edivaldo, esposa, filhos. Olá, Laércio Silva, boa noite. Boa noite também, Luana Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, e aí o que acontece? Ele, exatamente... Aninha, a gente vai vendo aqui, nós vamos caminhando aqui, e aí nós vamos verificando exatamente isso. Porque o próprio guia
a quem eles pediram opinião sobre a evocação, falou: vocês estão querendo ajudá-la? Não, calma aí, fica tranquilo, tá? Ela está bem, ela está feliz, ok? Vocês podem ficar muito tranquilos. Bom, e aí, lógico, né? Depois que o próprio guia já deu ou trouxe todos esses esclarecimentos que eles pediam, ela foi evocada. E logo quando ela foi evocada, o próprio médium, nós estamos falando desse médium, porque nós vamos ter 3 comunicações dela aqui, tá? Nesse texto. Depois nós vamos ter o próprio codificador Kardec também conversando com ela. E mais, né, a mensagem do próprio espírito do guia que os orientou. Então, ele, quando foi evocá-la, logo já começou: opa, eu estou muito feliz em saber que você está bem, que você está feliz, e é tudo o que eu desejava saber. E aí, de repente, ela, gente, com uma desenvoltura que assustou até eles, tanto é que ela vai falar isso também na sua própria mensagem, toda desenvoltura, ela falou: ó, tem desconfiança em Deus, continue confiando em Deus. Sim, por quê? Porque você, e aí nós ficamos sabendo, ele era um médico. Você que cuida de doentes, você precisa continuar a inspirar os seus doentes a uma fé sincera. Dessa forma, você alcançará aquilo que você deseja. Veja, ela já vai trazendo a sua mensagem, praticamente adentrando na mente do próprio médium, porque ela sabia aquilo que ia no seu próprio coração. E falou: olha, continue confiando em Deus. Ela não estava ali apenas e tão somente para a satisfação da curiosidade das pessoas, absolutamente. Ela exatamente estava ali porque, feliz na situação, e ela já vai falar, ela estava se voltando para aquelas pessoas que tinham um carinho especial para com ela, e especificamente esse que havia a auxiliado. Boa noite, Gisela Goulart, boa noite também, Luciene Naves. Ela tinha essa preocupação e falou para ele: confie em Deus, continue cuidando de continuar inspirando-os a fé sincera. Por quê? O que um médico geralmente deseja? Um médico deseja a cura dos seus pacientes, a cura dos seus doentes. Agora, nós temos outros médicos, e aí vai de pessoa, que tem outros tipos de preocupação. E aí ela já adverte ele: ó, não que se preocupe com as recompensas. Seja, a gente já viu muito disso, né? Sobretudo no Evangelho. Por que a gente tem que preocupar com recompensa, com agradecimento das pessoas aqui no planeta? Ela já fala para ele: não se preocupe com recompensas aqui na terra. Por quê? Porque Deus é muito mais bondoso do que vocês são capazes de imaginar. E Ele sempre recompensa justamente todos aqueles que trabalham e se dedicam. Todos que se trabalham e se dedicam ao alívio das dores dos seus irmãos. Principalmente quando esse tipo de trabalho está exatamente inspirado por completo desinteresse. Gente, mais uma vez nós estamos tendo ilustração daquilo que nós estamos vendo e assistindo, e estudando no Evangelho segundo o Espiritismo. Do bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, os humildes que não procuram recompensa entre os homens. E é claro,
vou abrir um parênteses e dizer, também não temos que procurar recompensa com Deus. Porque para mim, da mesma forma, se você não procura recompensa com os homens, mas está esperando recompensa de Deus, aí você já perdeu o mérito. Por quê? Porque você está fazendo não o bem pelo bem, mas você está fazendo o bem em troca de alguma coisa. Ah não, mas eu estou querendo bens espirituais. Opa, você tem que aprender a fazer o bem pelo bem. É aí onde se encontra a humildade. Fazer o bem esperando recompensa, seja aqui ou seja no plano espiritual, na minha opinião, já vai que retirando o mérito. Sim, Wagner, nós também estamos sentindo saudades aqui da Valdete, que sempre está aqui conosco. Mas depois a gente descobre o que aconteceu. Então, ela na sua mensagem já vai falando isso para ele. Olha, fique tranquilo, não preocupe e não procure recompensa, que isso sirva de lição para nós, que nós também não procuremos nenhum tipo de recompensa, gente. Vamos aprender a fazer o bem apenas e tão somente pela satisfação e pelo prazer que o bem nos proporciona. É muito melhor nós estarmos aí em paz e tranquilos com um comportamento bom e positivo, do que ficar preocupado se nós vamos ganhar ou receber alguma coisa aqui ou no plano espiritual. Então essa parte da mensagem, pelo menos para mim, chamou muito a atenção. Exatamente por quê? Porque nós precisamos modificar a nossa forma de pensar. Boa noite também aqui para o Gessé, boa noite para a Josi Almeida, sejam bem-vindos. Nós precisamos mudar um pouco a nossa forma de pensar, até mesmo nessa busca de recompensa para com Deus. E interessante, né? Porque ela não fala isso. Eu estou exatamente fazendo uma interpretação, porque isso sempre me chamou a atenção. É isso mesmo, Elaine, fazer o bem sem interesse, e nenhum tipo de interesse, nem interesse espiritual. Fazer o bem sem segundas intenções, né, Filomena? Exatamente. Então foi isso que ela foi falar para ele. Ó, continue fazendo o que você está fazendo. Continue auxiliando os doentes como você auxilia. E principalmente, aí ela vai lembrar dele. Sabe daqueles 2 pacientes que você tinha, que você estava cuidando? Pois é. Se não fosse as suas preces, aqueles pacientes, só com os medicamentos, não tinham melhorado. Olha, ela voltou e lembrou dele e falou para ele, olha, aqueles 2 que você estava cuidando, você acha que só medicamentos ia resolver o problema? Não. Se não fossem as suas preces, eles não teriam sido curados. Mas aí ela vai dizer uma coisa interessante que eu gostaria também de chamar a atenção para vocês. Gente, ela disse para ele o seguinte, olha, quando você for implorar a Deus a permissão, veja, repito, ele era provavelmente um médico ou da área da saúde porque ele estava cuidando de doentes. Então ela falou, ó, quando você for pedir permissão a Deus para que os bons espíritos lhe transmitam fluidos benéficos. E aí me permitam, antes de terminar de falar para vocês, me permitam lembrar como nós fazemos aqui diariamente, quando a gente vai fazer uma oração por alguém, eu encaixo ou eu preciso passar isso para vocês, que nós devemos nos encaixar nisso que ela falou, porque eu achei interessante. Tá? Então, voltando, ela falou para ele, quando você for pedir permissão a Deus para que os bons espíritos lhe transmitam fluidos benéficos, se você não sentir um estremecimento involuntário, é porque a sua prece não foi sincera. Gente, eu confesso que quando eu estava lendo isso pela primeira vez, me chamou um pouco a atenção, né? Mas
a gente sempre tem, né? Principalmente o Wagner comenta muito disso. Quando a gente vai falar do arrependimento, exatamente aqui desse livro, Céu e Inferno, né, Wagner? Quando a gente vai falar de arrependimento, a gente fala que o arrependimento tem que ser sincero. Mas quando que eu vou saber que o arrependimento é sincero? Ó, o que ela colocou nessa frase chama a nossa atenção. Porque ela diz o seguinte: se durante a sua prece você não sentir um estremecimento involuntário, é porque a sua prece não é sincera. Vocês já experimentaram, nesses momentos de prece sincera, quando vocês estão realmente ligados a alguém, esse estremecimento involuntário? Ó, tá vendo que interessante? Que a gente comece a prestar um pouco mais de atenção nisso. É um estremecimento involuntário. Eu achei super, hiper interessante. E ela falou, deixou esse alerta para ele. Não. Sinta, por quê? Porque este sentimento ele tem que partir lá de dentro, lá do fundo. Aí a Elaine está colocando aí, realmente, Elaine, a gente sente, quando a gente consegue perceber, né, o carinho que determinados médicos têm para com os seus pacientes, ou o carinho que eles têm para conosco. A gente sente sim, né? E aí a gente percebe, é como se realmente fosse um estremecimento, né? É como se a gente sentisse um arrepio, vamos dizer assim, algo diferente que chama a nossa atenção quando a gente está aí envolvido por esta sinceridade. Boa noite, Lúcia Coimbra. Olá, Gilberto Souza. Então, isso me chamou a atenção na mensagem dela. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. Um estremecimento involuntário. Se você não sentir, ó, a Carmen está falando que ela já sentiu isso. Então, quando vocês estiverem fazendo oração, tentem agora perceber esse estremecimento involuntário. Só para a gente ver, opa, será que então eu não estou sendo sincero nas minhas preces? Será que eu não estou sendo sincero nas minhas palavras? Que forma fantástica de verificarmos, tá? Repito, estamos fazendo uma leitura estudo. Isso foi aquilo que nós podemos, ou que eu li e que estou aqui transmitindo para vocês nesta leitura estudo. Ela continua a sua mensagem falando para ele: olha, sei que você tem trabalhado em prol das pessoas. Sei que você tem trabalhado em prol dos mais necessitados. Boa noite, Malu Anciloto. Que bom, que prazer tê-la aqui conosco. E também nos acompanhando lá de Portugal, onde o nosso companheiro Milton também, o Milton Muniz, está também em Portugal. De vez em quando ele nos acompanha neste momento. Muito obrigado pela sua participação. Ah lá, a Joana também diz que sente, Joana Camargo. Olha para vocês verem que interessante, né? A Luísa chega inclusive às lágrimas. Olha, tá vendo? Seria sim, Luísa, uma forma de estremecimento involuntário, porque é algo que vai mexendo ali com você. Aí, Wagner, a Valdete aí, estava sentindo falta, chegou. Aquilo vai mexendo com a gente, né? Então, por isso que eu achei muito interessante. Mas seguindo aqui na mensagem, essas coisas acontecem, Valdete, de vez em quando a gente acaba entrando enganado sim em outras, mas agora você já está na de hoje. O Wagner estava preocupado aqui contigo. Ela falou para ele, aí ó, Maria das Graças também consegue sentir. Olha para vocês verem, gente, que coisa interessante. Isso vai dando um alívio, um alento para nós, porque às vezes a gente tem dúvida, né? Poxa, será que eu estou sendo ouvido, as minhas preces estão sendo ouvidas? E ela fala isso aqui, e eu confesso a vocês que é a primeira vez que eu ouço ou que eu vejo algum espírito tratar deste assunto, né? Porque assim, falar em fazer orações, nós falamos direto, a gente sempre fala, a gente sempre faz, né? Vamos pedir orações, vibrações, mas às vezes falta alguma. Tá aí uma informação fantástica que esse espírito nos traz. Então, de novo, seguindo. Também, com certeza, né, Aninha? É o como. É essa parte dos sentimentos que, infelizmente, ainda é muito delicada. Nós,
ainda sentimos mais emoções do que sentimentos propriamente dito. Mas essas emoções que vão exatamente nos dar esse direcionamento ou nos mostrar o caminho dos sentimentos. Ela elogia o médium, falando que ele, pelo que ela conhecia, ele não desdenhava em momento algum nenhum irmão necessitado. Tanto é que ela era mendiga e ele a auxiliava, e ele a ajudava. Né? E aí uma outra parte da mensagem ela vai falar, olha, sobre a minha pessoa, não preocupa não. Olha para vocês verem, ela falou, não preocupe comigo. E principalmente porque eu tenho aquela curiosidade, né? Agora eu esqueci quem de vocês perguntou aqui se já era um espírito evoluído. Acho que foi a Aninha. Ela falou, não se preocupa comigo não. O que vocês estão aprendendo aí com o espiritismo é verdade. Pelo tipo de encarnação que eu tive, você pode ter uma ideia daquilo que eu fiz, do que eu fui no passado. Olá, Adília, boa noite, seja bem-vinda. Daquilo que eu fui no passado. E a gente já aprendeu, inclusive outros espíritos falaram para nós. Ela falou, não preocupa com isso não. O importante é agora o presente. Eu estava numa encarnação de provas e expiações. Então, vocês vão fazer uma ideia do que eu fui. E outra coisa, a linguagem que eu estou usando, você deve estar realmente, perplexo com a linguagem que eu estou usando. E ela falou, não se preocupe. Por quê? Porque quando nós estamos desligados da matéria, nós assumimos a postura espiritual. E principalmente, tá? Aí sou eu que estou falando, não foi ela que disse na mensagem. E principalmente quando o espírito desencarna nessa situação, nessa condição, como ela de feliz, ela resgata todo o conhecimento que ela já possuía, toda a capacidade. Então, a linguagem dela não era a linguagem daquela mendiga que estava ali, aquela senhora pobre, que analfabeta, que não sabia nem conversar. Era a linguagem de um espírito que, logo quando retornou ao plano espiritual, recobrou a sua consciência, a consciência que ela tinha adquirido de existências anteriores. Como ela disse, a gente já faz uma ideia, deve ter sido muito orgulhosa em existências anteriores. Provavelmente prejudicou algumas pessoas em existências anteriores, e ali ela deveria estar exatamente em provas e expiações do seu próprio passado. Então, ela falou, e depois ela vai repetir na mensagem de Kardec, que eu acho que hoje não vai dar para a gente ver aqui, mas ela vai repetir na mensagem de Kardec. Não se preocupe, eu sei que vocês estão em busca de conhecimentos e informações para poder passar para os outros, mas não se preocupem, tá? Aquilo que vocês estão aprendendo com o Espiritismo é a verdade. Recuperei a minha consciência, recuperei os meus conhecimentos, porque desencarnei nessa situação de espírito feliz. Eu estou feliz. Exatamente, Aninha e Adriano. Eu paguei a minha dívida. Quando vocês pagam a dívida, vocês não ficam mais leves? A gente não parece que tira aquele peso das costas? Foi o que aconteceu com ela. E ela falou, passei pela minha expiação, passei pela minha prova, não me preocupei em acumular. Algumas moedas que tinha lá em casa, elas eram exatamente algumas que eu guardava para quando eu não pudesse levantar da cama para esmolar, eu tivesse condições de pedir alguém para poder me ajudar. Eu tinha um dinheiro, então eu guardava um pouquinho apenas para isso, para quando eu estivesse entrevada no leito, eu ter pelo menos algo que comer, pedir alguém para poder comprar para mim algo que comer. Olá, Vânia, boa noite, seja muito bem-vinda. E Deus, nas palavras dela, julgou que a encarnação dela já era ou já estava no seu fim, já estava terminando, e por isso, aí ela vai explicar, eu sofri aquele acidente, aquele desmaio lá no lago. Eu não me suicidei como muitas pessoas imaginam. Não, eu simplesmente passei mal, desmaiei e caí no lago. E quando eu caí no lago, você veio e
me auxiliou, você veio e me ajudou. Mas eu vim para o plano espiritual, né, Marquinhos Pereira? Eu vim para o plano espiritual na condição de feliz. Eu não passei por aquele período, aquele processo de perturbação. Eu não passei pelo sofrimento. Não. Eu fui ou eu desencarnei com a minha tarefa cumprida. E quando você desencarna com a sua tarefa cumprida, automaticamente você evita todo este sofrimento. Isso é mais ou menos aquilo que André Luiz trata no seu livro Missionários da Luz, como os completistas, né? Aqueles que reencarnam, trazem aí a sua tarefa, trazem o seu plano reencarnatório e conseguem cumprir ou se aproximar mais daquilo que estava efetivamente programado. E aí o retorno, ele é muito mais tranquilo. Tanto é que ela diz, ó, hoje eu estou aqui recebendo o prêmio pela existência que eu tive de resignação e submissão à vontade de Deus. Eu sou e estou feliz por ter cumprido a minha missão. E, lógico, com resignação. Agora eu posso me dedicar às pessoas que me auxiliaram. E você, falando para ele, você é uma dessas pessoas que me auxiliaram e eu estou pronto para poder me dedicar a auxiliar-te naquilo que você precisar. Porém, ela deixou claro, tá? Fique certo, disse ela, da minha dedicação. Eu sempre vou estar perto de você e o ajudarei a aliviar aqueles que sofrem. Ou seja, lembra lá no início que ela falou? Continue na tarefa que você tem exatamente de aliviar a dor e o sofrimento daqueles que sofrem? Pois é. E ela falou, eu vou estar junto contigo e vou te auxiliar. Gente, veja, um espírito que o médium queria evocar para tentar ajudá-lo diante das circunstâncias, porque era uma mendiga. E de repente ele recebe um espírito que estava na condição de um espírito protetor. E aí sim, dada exatamente a sua evolução, não sabemos, mas eu posso garantir para vocês, principalmente dado a tarefa que ela cumpriu na última encarnação, com resignação e submissão à vontade de Deus. A Joana ainda coloca aqui, né? Por isso devemos respeitar a todos. Às vezes, por trás de uma criatura paupérrima, existe um espírito que está conseguindo atravessar as provas com equilíbrio e resignação. Tá vendo? Exatamente isso, Joana. Por quê? Porque os espíritos que conseguem passar ou atravessar esses obstáculos com resignação, eles estão alcançando um nível de conscientização e automaticamente um nível de evolução. Por quê? Porque a evolução nada mais é do que a conquista de determinadas virtudes. E a resignação e a submissão à vontade de Deus são virtudes essenciais para aqueles que querem evoluir. Eu tenho vivenciado determinada situação? Sim, mas como é que essa situação tem causado impacto sobre a minha pessoa? Como é que ela tem me auxiliado a desenvolver virtudes? Ou ela está simplesmente exaltando ainda mais os meus vícios, os meus defeitos? O que a prova e a expiação está nesse instante proporcionando a mim nesse processo evolutivo? Então, evolução do passado, a gente não sabe, mas que nessa última encarnação ela aprendeu e está aí, na sua primeira mensagem que ela passou para esse médium, para esse espírita e para essa pessoa que a auxiliava e que tinha uma afeição e que ela tinha também. Inclusive ela falou para ele, ó, no futuro todas essas suas dúvidas, elas serão explicadas. Você vai ficar sabendo um pouco mais da verdade
você vai ficar sabendo um pouco mais da nossa própria ligação. Olha para vocês verem que coisa belíssima, que coisa fantástica. Gente, chegamos aqui ao final do nosso tempo previsto e é mais uma história super interessante que muito nos auxilia. No próximo encontro, a gente fala sobre essas outras mensagens que ela trouxe e que vai apenas e tão somente reforçar isso que ela acabou de dizer para este companheiro. Gratidão é minha, viu, Ercília, pela participação de todos vocês, pelo carinho de vocês, o carinho de sempre, e que nós possamos e consigamos assimilar bem essas lições, né? E colocar em prática no nosso dia a dia. E nós estamos vendo e percebendo que as coisas são mais simples do que parece. Nós não precisamos de atos extraordinários para conquistarmos a nossa evolução. O que nós precisamos é cumprir com as nossas tarefas, sobretudo com resignação e submissão à vontade de Deus. Assim seremos espíritos completistas, assim seremos espíritos que, ao retornar à nossa verdadeira pátria, vamos chegar lá muito mais felizes, experimentando verdadeiramente o céu. Muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro.